Quero começar com uma frase que pode mudar a forma como você enxerga o próprio sofrimento. Nem todo sintoma existe para te destruir. Muitos sintomas existem para te proteger. Ansiedade, crises emocionais, compulsões, ciúme excessivo, insônia, travas nos relacionamentos. A maioria das pessoas olha para isso e pensa: preciso acabar com isso imediatamente. Mas a pergunta clínica mais profunda é outra: o que isso está tentando proteger em você? Porque muitas vezes o sintoma não é o problema principal, ele é uma solução precária. Boa tarde a todos, meu nome é Alan e hoje eu quero convidar vocês a olhar para o sintoma de uma forma completamente diferente. Não como um inimigo a ser eliminado a qualquer custo, mas como um mensageiro teimoso que insiste em nos mostrar algo que ainda não conseguimos enxergar. O sintoma como formação de compromisso. Desde o início da psicanálise, Sigmund Freud nos ensinou que o sintoma não surge do nada. Ele é uma formação de compromisso. Em outras palavras, algo no sujeito quer se expressar, um desejo, uma pulsão, um afeto intolerável, mas outra instância, o ego, as defesas, as exigências da civilização, barra esse caminho. O sintoma surge exatamente nesse meio termo. Ele permite que uma parte da pulsão se satisfaça de forma disfarçada, ao mesmo tempo em que preserva a aparência de normalidade ou de sofrimento aceitável. Freud mostrou isso de forma brilhante nos casos de histeria e nas neuroses obsessivas. O sintoma revela e esconde ao mesmo tempo. Ele é o jeito que o psiquismo encontrou de não entrar em colapso total diante de um conflito que não consegue resolver de forma mais madura ou direta. Mais tarde, Jacques Lacan aprofundou essa ideia ao dizer que o sintoma está profundamente ligado ao gozo, aquela satisfação paradoxal, muitas vezes dolorosa, que o sujeito extrai do próprio sofrimento. Para Lacan, o sintoma não é apenas um erro do sistema. Ele é uma forma de o sujeito se organizar em torno de um gozo que ele não consegue abandonar facilmente, mesmo que reclame dele o tempo todo. O sintoma, portanto, tem uma função econômica. Ele protege o sujeito de um encontro ainda mais angustiante com o real, com aquilo que não tem nome, com o vazio ou com a verdade sobre o desejo que ainda não foi simbolizado. O que o sintoma está protegendo? Aqui entra a pergunta central da nossa conversa hoje. O que ele protege? Muitas vezes, o sintoma protege uma parte de nós que ainda não foi vista, nomeada ou integrada. Pode ser um luto que nunca foi feito, uma raiva primitiva que foi considerada inaceitável na infância, um desejo que ameaça a imagem idealizada que temos de nós mesmos, uma fragilidade que, se exposta, colocaria em risco os vínculos que sustentam nossa existência. Donald Winnicott nos ajuda muito aqui. Ele falava da importância do ambiente suficientemente bom e do falso self, aquela máscara que construímos para nos adaptar às demandas dos outros. Quando o falso self domina, o verdadeiro self fica sufocado. O sintoma, nesse caso, pode ser um grito de socorro do self verdadeiro, uma tentativa de preservar algo autêntico que está sendo traído.
Melanie Klein, por sua vez, nos mostra como ansiedades primitivas de aniquilamento, de fragmentação, são gerenciadas por defesas maníacas ou obsessivas. O sintoma pode ser uma forma de controlar o caos interno, de reparar fantasias destrutivas que o sujeito carrega desde muito cedo. Em todos esses casos, o sintoma funciona como uma proteção. Ele impede que algo pior aconteça, um colapso psíquico maior, uma angústia sem nome, uma verdade insuportável. Neurociência e neuropsicanálise. O corpo também sabe. A neuropsicanálise contemporânea, especialmente com Mark Sons e as contribuições da neurociência afetiva, Jake Panksepp vem confirmando o que Freud intuía há mais de 100 anos. Os afetos básicos, busca, medo, raiva, pânico, etc., são gerados em circuitos subcorticais, antigos do cérebro. Quando esses afetos não conseguem ser processados simbolicamente no córtex, ou seja, nomeados, pensados, integrados, eles encontram outras vias de descarga, sintomas somáticos, compulsões, ansiedades generalizadas. O sintoma, nesse sentido, é também uma forma de regulação homeostática do organismo. Ele tenta manter um equilíbrio precário entre excitação pulsional e defesa. Eliminar o sintoma sem tocar no que ele protege é como tampar o alarme de um incêndio sem apagar o fogo. Casos da minha clínica. Deixa eu compartilhar alguns exemplos reais transformados para preservar a confidencialidade, mas fiéis à essência. Primeiro caso, uma mulher de 38 anos chegava com crises intensas de ciúme. Qualquer atraso do marido gerava uma angústia desproporcional. Acusações, brigas. Ela dizia: eu sei que é irracional, mas não consigo controlar. No processo, percebemos que o ciúme protegia algo muito mais profundo, o terror de ser abandonada, que remetia a uma mãe emocionalmente imprevisível na infância. Enquanto ela se concentrava em controlar o marido, não precisava enfrentar o vazio e a dependência que sentia internamente. O sintoma protegia uma ferida de abandono que ainda não tinha sido vista por inteiro. Quando ela conseguiu simbolizar essa dor antiga, o ciúme perdeu força. Não desapareceu magicamente, mas deixou de ser o centro da sua vida. Segundo caso, um homem de 45 anos com compulsão por trabalho e insônia crônica dormia poucas horas, acordava ansioso e já abria o notebook. Ele se orgulhava da dedicação, mas estava esgotado. Na escuta surgiu algo interessante. Sempre que diminuía o ritmo, vinha uma culpa enorme, quase paralisante. O sintoma hiperatividade mais insônia protegia ele de um encontro com sentimentos de inutilidade e com um luto complicado pela morte precoce do pai, que ele nunca teve tempo de elaborar. Enquanto produzia, não precisava sentir o vazio deixado pela ausência paterna e pela própria sensação de não ser suficiente. Terceiro caso, uma jovem com crises de ansiedade e travas em relacionamentos íntimos. Toda vez que a relação se aprofundava, surgia uma ansiedade forte que a levava a se afastar ou sabotar. Aqui o sintoma protegia
uma vulnerabilidade enorme, o medo de ser engolida pelo outro, de perder a si mesma, eco de uma relação simbiótica complicada com a mãe. O afastamento sintomático era uma forma de preservar um mínimo de autonomia psíquica. Em todos esses casos, o sintoma não era o inimigo. Era o guardião de algo que ainda não tinha sido suficientemente visto, nomeado e integrado. Porque o sintoma insiste em aparecer, porque ele cumpre uma função. Enquanto não houver uma forma melhor de lidar com aquele material psíquico, mais simbólica, mais criativa, menos dolorosa, o sintoma continua sendo a solução disponível. Freud já alertava para o ganho primário e secundário do sintoma. O ganho primário é interno. Ele equilibra o conflito. O secundário é externo. Ganha atenção, evita responsabilidades, etc. Mas o mais importante é o primeiro. Lacan diria que o sintoma é um modo do sujeito saber fazer com o seu gozo, quando o sujeito consegue inventar outro jeito de lidar com esse gozo, através da palavra, da transferência, da construção de um novo sintoma mais flexível. O sintoma antigo perde sua necessidade. O que fazer então? Não se trata de amar o sintoma ou de romantizá-lo. Trata-se de respeitá-lo como um sinal de inteligência do psiquismo. A pergunta que eu convido cada um de vocês a levar hoje é: o que meu sintoma está protegendo que eu ainda não consegui olhar de frente? O caminho analítico não é de eliminação rápida do sintoma, mas de descentramento dele, de permitir que o que está por trás dele seja colocado em palavras, em afeto, em narrativa, em novo sentido. Quando isso acontece, muitas vezes o sintoma se transforma, perde intensidade ou até desaparece. Não porque foi combatido, mas porque se tornou desnecessário. O sofrimento psíquico não é sinal de fraqueza, é sinal de que algo vivo em você ainda está lutando para se expressar. O sintoma é teimoso porque você é importante demais para ser abandonado à própria dor sem proteção. O sintoma não surge do nada. Na psicanálise, o sintoma não aparece por acaso. Ele tem lógica, mesmo quando parece completamente irracional. Vocês já se pegaram dizendo frases como estas? Não sei por que faço isso. Não sei por que me saboto justo quando as coisas estão dando certo. Não sei por que entro em pânico em situações que, para os outros, parecem simples. Não sei por que sempre estrago tudo nos momentos mais importantes. Essas frases são muito comuns. Elas revelam o desamparo que sentimos diante de algo que parece escapar completamente do nosso controle consciente. Mas aqui está o ponto central que a psicanálise nos traz. O inconsciente sabe. O que parece sem sentido para a consciência tem, na verdade, uma inteligibilidade profunda no psiquismo. Sigmund Freud foi o primeiro a demonstrar isso de forma sistemática. Para ele, o sintoma não é um erro, uma fraqueza ou uma simples doença da mente. Ele é uma formação de compromisso. O que isso significa? Significa que dentro de nós existe um conflito permanente entre forças opostas. De um lado, pulsões,
desejos e afetos que buscam satisfação. Do outro, as defesas do ego, as proibições internas, os ideais morais e as exigências da realidade externa. Quando esse conflito não consegue ser resolvido de forma aberta e madura, o sintoma surge exatamente como um meio termo, uma solução negociada. Algo em você quer emergir, quer se expressar, quer ser vivido. Algo em você, ao mesmo tempo, tem pavor dessa emergência e tenta impedir a todo custo. O sintoma nasce no meio dessa guerra interna. Ele permite que uma parte da pulsão seja satisfeita de forma disfarçada, indireta e muitas vezes dolorosa, ao mesmo tempo em que preserva a ilusão do controle ou de sofrimento aceitável para a consciência. Freud observou isso com extrema clareza nos casos de histeria. A paralisia de um braço, por exemplo, não era apenas um problema neurológico. Era a expressão convertida de um desejo proibido e do conflito que esse desejo gerava. O sintoma permitia que a pessoa realizasse algo sem ter que assumir conscientemente o que estava acontecendo. Jacques Lacan, ao retomar e radicalizar Freud, foi ainda mais longe. Ele dizia que o sintoma é uma forma de escuta, de escrita, uma escrita enigmática do sujeito sobre si mesmo. O sintoma não mente, ele diz a verdade de um modo tortuoso. Ele revela o que o sujeito ainda não consegue dizer de outra forma. Por isso, quando o paciente chega dizendo, eu não sei por que faço isso, minha resposta clínica costuma ser, talvez você ainda não saiba, mas uma parte de você sabe muito bem. Nosso trabalho é criar as condições para que essa parte possa finalmente falar. O sintoma, portanto, não é aleatório, ele é estruturado, ele tem endereço, ele tem história, ele carrega o rastro de desejos, traumas, fantasias e modos de gozo que foram construídos ao longo da vida, especialmente nas primeiras relações com os outros significativos. Ele insiste em aparecer porque ainda não encontrou uma via melhor de expressão. Enquanto não houver simbolização, narrativa ou nova forma de lidar com aquele material psíquico, o sintoma continua cumprindo sua função, ser o guardião de um conflito que o sujeito ainda não está pronto para enfrentar diretamente. E é exatamente por isso que tentar simplesmente eliminar o sintoma, sem compreender sua função, muitas vezes falha ou gera substituições sintomáticas, porque o psiquismo, em sua sabedoria inconsciente, não abre mão facilmente daquilo que ainda o protege. Exemplos de proteção disfarçada. Vamos tornar isso prático. Chega de teoria por um momento. Vamos olhar para a vida real e ver como o sintoma atua como uma proteção disfarçada. Muitas vezes, o que chamamos de problema é, na verdade, uma cortina que o psiquismo coloca para não termos que enfrentar algo ainda mais doloroso. Vou dar alguns exemplos bem concretos. A ansiedade excessiva. Quando uma pessoa vive em estado permanente de alerta, preocupada com tudo, trabalho, saúde, filhos, futuro, contas, parece que o problema é a ansiedade em si. Mas muitas vezes essa ansiedade funciona como uma barreira protetora. Enquanto você está ocupado, se preocupando com 1000 coisas externas,
Você não precisa entrar em contato com um vazio antigo, uma tristeza profunda ou uma sensação de falta de sentido que habita um lugar mais silencioso da sua alma. A ansiedade ocupa todo o espaço psíquico. Ela é barulhenta, ela não deixa espaço para que a dor mais antiga e silenciosa venha à tona. É como se o psiquismo dissesse: é melhor ficar ansioso do que sentir o que realmente dói. O ciúme intenso, o ciúme descontrolado é outro excelente exemplo. A pessoa sofre, controla, checa celular, faz cenas, vive em constante desconfiança. Do lado de fora, parece irracionalidade pura. Mas, olhando com mais profundidade, percebemos que o ciúme muitas vezes protege o sujeito de um medo brutal de abandono e de desamparo. É muito mais suportável dizer: eu não confio no meu parceiro, do que admitir: tenho um medo terrível de ser deixada, de não ser suficiente, de voltar a me sentir tão sozinho, sozinha, como me sentia na infância. O ciúme dá um objeto concreto para a angústia. Ele transforma um terror difuso e sem nome em uma luta externa contra o outro. Enquanto você está ocupado controlando o parceiro, você não precisa sentir a fragilidade interna de quem teme não ser amado de verdade. O perfeccionismo. Quem nunca conheceu alguém que precisa que tudo saia impecável? Trabalho, aparência, performance, educação dos filhos. Tudo tem que ser perfeito. Esse perfeccionismo costuma proteger da vergonha profunda de se sentir inadequado, inferior ou falho. Se tudo precisa ser excelente, não há espaço para falhar. E se não há espaço para falhar, também não há espaço para sentir a dor antiga de não ter sido visto, valorizado ou amado simplesmente por ser quem se é. O perfeccionismo cria uma ilusão de controle. Se eu fizer tudo certo, ninguém vai me rejeitar ou me julgar. Na verdade, ele protege o sujeito de uma ferida narcísica mais antiga e dolorosa. Relacionamentos impossíveis. Esse é um dos sintomas mais frequentes que vejo na clínica. Pessoas inteligentes, sensíveis e desejosas de amar, que sistematicamente se envolvem com pessoas indisponíveis, comprometidas, emocionalmente distantes, evitativas ou que vivem em outro país. À primeira vista, parece falta de sorte ou mau gosto, mas, quando escutamos com atenção, percebemos a função protetora. Quem escolhe relacionamentos impossíveis nunca precisa se expor à intimidade real, nunca precisa se vulnerabilizar de verdade, nunca precisa correr o risco genuíno de ser visto por inteiro, com qualidades e defeitos. O sintoma relacionamento impossível protege o sujeito do medo da dependência, do medo de ser engolido pelo outro ou, paradoxalmente, do medo de ser abandonado depois de se entregar por completo. É mais seguro amar quem não pode corresponder plenamente do que amar alguém que poderia, de fato, nos ferir. Em todos esses exemplos, ansiedade, ciúme, perfeccionismo, escolha de parceiros indisponíveis, o sintoma não é o vilão da história. Ele é um mecanismo de proteção sofisticado do psiquismo. Ele diz: eu vou criar um sofrimento que você já conhece e que consegue suportar, para que você não precise enfrentar
um sofrimento maior, mais primitivo ou mais desconhecido. O problema é que, com o tempo, esse mecanismo que antes protegia começa a aprisionar. Ele cobra um preço alto demais, e é nesse momento que muitas pessoas chegam ao consultório, quando o remédio se torna veneno. A grande virada no processo terapêutico acontece quando conseguimos ajudar o sujeito a agradecer ao sintoma pela proteção que ele ofereceu durante tanto tempo e, ao mesmo tempo, criar condições para que ele possa, finalmente, ser dispensado. Caso clínico. Quero compartilhar com vocês agora um caso clínico que ilustra muito bem tudo o que estamos conversando. Como sempre, mudei detalhes importantes para preservar a identidade da paciente. Uma mulher de 34 anos chegou ao meu consultório dizendo com voz cansada: "Minha ansiedade está destruindo minha vida. Eu não aguento mais." Ela descrevia uma ansiedade generalizada e intensa. Monitorava tudo: as mensagens do marido, os horários dos filhos, as flutuações no trabalho, as notícias no celular, o tom de voz das pessoas ao seu redor. Qualquer pequena mudança de plano ou atraso já disparava um turbilhão interno de pensamentos catastróficos. Ela vivia em estado de hipervigilância constante. Eu sei que é exagerado, Alan, mas eu não consigo parar. Parece que se eu não controlar tudo, algo terrível vai acontecer. Durante as primeiras sessões, ficamos apenas escutando essa ansiedade falar. Mas, como sabemos, o sintoma raramente conta toda a história. Ele conta a parte que consegue suportar contar. Com o tempo, o material foi se aprofundando. Surgiu então uma infância marcada por intensa instabilidade emocional em casa. A mãe tinha oscilações de humor muito fortes, ora carinhosa e presente, ora explosiva, fria ou ausente por dias. O pai, quando estava em casa, era crítico e imprevisível. Ela nunca sabia o que esperar ao chegar da escola. Nunca sabia se seria recebida com afeto ou com silêncio punitivo. O ambiente era emocionalmente caótico. E a pequena menina que ela foi precisou desenvolver uma estratégia de sobrevivência. Ficar extremamente atenta a todos os sinais. Prever o humor da mãe. Antecipar possíveis brigas, interpretar olhares, silêncios e mudanças de tom de voz. Essa hipervigilância infantil foi, na época, uma forma inteligente de se proteger do imprevisível e do desamparo. Anos depois, já adulta, com uma vida aparentemente estável, casamento, filhos, trabalho, a ansiedade continuava lá, mais forte do que nunca. Só que agora ela não precisava mais prever o humor da mãe. Então por que a ansiedade persistia? Porque o sintoma tinha se transformado em uma estrutura protetora profunda. A ansiedade atual não surgiu do nada. Ela era uma tentativa ainda ativa de prever o imprevisível e, principalmente, de não sentir novamente a sensação infantil de desamparo total. Enquanto ela estava ocupada monitorando tudo e todos, ela não precisava entrar em contato com aquela menininha que se sentia completamente impotente diante das oscilações emocionais da mãe. A ansiedade funcionava como um escudo. Mantinha o foco no controle externo para não ter que sentir o vazio, o terror
e a solidão interna que ainda habitavam aquele lugar não elaborado. Era como se o sintoma dissesse: enquanto eu estiver aqui, você não vai precisar reviver aquele desamparo antigo. Eu vou continuar vigiando por você. Quando conseguimos, ao longo do processo, nomear e colocar em palavras essa conexão, quando ela pôde ver que sua ansiedade atual era, na verdade, uma leal protetora da criança ferida que ainda carregava dentro de si, algo importante começou a mudar. Ela parou de tratar apenas a superfície, como diminuir a ansiedade, e começou a tratar a origem, a dor do desamparo infantil, a raiva que nunca pôde expressar, o luto pela infância emocionalmente instável que nunca teve. A ansiedade não desapareceu da noite para o dia. Sintomas não costumam fazer isso. Mas ela perdeu gradualmente o seu caráter de urgência e onipotência. A paciente começou a diferenciar o perigo real do perigo fantasiado. Mais importante, ela começou a conseguir sentir, sem desabar, aquela vulnerabilidade que antes precisava ser evitada a todo custo. Esse caso mostra com clareza o que estamos discutindo hoje. O sintoma quase nunca é apenas ansiedade, ciúme ou perfeccionismo. Ele é uma solução criativa e sofrida que o psiquismo encontrou para proteger algo precioso. Muitas vezes uma parte da nossa história que ainda não foi suficientemente vista, acolhida e simbolizada. Arrancar o sintoma sem entender. Muita gente chega ao consultório com um único objetivo bem definido. Eu só quero que isso acabe. Quero eliminar essa ansiedade, essa compulsão, esse ciúme, essa insônia de uma vez por todas. É compreensível, o sofrimento é real e muitas vezes insuportável. A pessoa quer alívio rápido, quer voltar a viver normalmente. O problema é que, quando tentamos simplesmente arrancar o sintoma sem escutá-lo, sem entender qual função ele está cumprindo, corremos um risco alto, a substituição sintomática. Deixa eu explicar isso de forma prática. É muito comum vermos casos em que a pessoa consegue, com esforço de vontade, medicação ou técnicas comportamentais, reduzir ou eliminar um sintoma específico. E, algum tempo depois, outro sintoma aparece, muitas vezes com a mesma intensidade ou até pior. Tira a compulsão alimentar e surge a compra compulsiva. Tira a obsessão amorosa por uma pessoa específica e aparece uma ansiedade generalizada sem objeto claro. Tira o vício em trabalho ou em redes sociais e entra outro comportamento automático, como roer unhas até sangrar. Hipocondria ou isolamento social. Consegue controlar os ataques de pânico, mas começa a ter insônia crônica ou sintomas físicos inexplicáveis. Por que isso acontece com tanta frequência? Porque a função psíquica que sustentava o sintoma original continua ativa. O conflito interno, o afeto intolerável, o desejo proibido ou a dor antiga que o sintoma estava protegendo ou administrando não desapareceram, apenas mudaram de endereço. O psiquismo, em sua sabedoria inconsciente, encontra outra forma de expressar aquilo que ainda não foi simbolizado ou elaborado. É como tentar tampar um buraco na represa com as mãos. Você consegue segurar em um ponto, mas a pressão da água logo abre outro buraco mais adiante.
A água, ou seja, a energia psíquica, a pulsão, o afeto não processado, precisa escoar de alguma maneira. Freud já alertava para isso quando falava da diferença entre remoção sintomática e cura analítica. Ele observava que, muitas vezes, o desaparecimento rápido de um sintoma, sem o trabalho de elaboração, podia levar ao surgimento de novos sintomas ou até ao agravamento de outros quadros. Jacques Lacan ia na mesma direção ao dizer que o sintoma é uma solução particular do sujeito para lidar com o seu gozo. Se você simplesmente suprime essa solução, sem oferecer ao sujeito uma nova forma de se relacionar com aquilo que o causa, o psiquismo vai buscar outra solução, geralmente tão sofrida quanto a anterior. Na prática clínica, vejo isso o tempo todo. Pacientes que fizeram dezenas de terapias focadas apenas em controle do sintoma e que depois de algum tempo voltam dizendo: consegui melhorar por uns meses, mas agora está pior de outro jeito. Isso não significa que técnicas comportamentais mindfulness ou medicação não tenham valor. Elas podem trazer alívio importante e até serem necessárias em alguns momentos, mas, quando usadas sozinhas, sem o trabalho de compreensão mais profunda, costumam deixar a raiz intacta. O sintoma é teimoso, exatamente porque ele tem uma função. Enquanto essa função não for compreendida, acolhida e pouco a pouco substituída por uma forma mais livre e menos dolorosa de lidar com o material psíquico, ele vai continuar voltando, disfarçado de outra roupa. Por isso, na minha prática, eu costumo dizer aos pacientes: não estamos aqui apenas para matar o sintoma. Estamos aqui para entender o que ele está guardando com tanto esforço. Porque quando conseguimos ouvir o que ele tem a nos dizer, muitas vezes ele perde a necessidade de se manifestar de forma tão violenta. Arrancar o sintoma sem entendê-lo é como cortar as folhas de uma planta daninha, sem tirar a raiz. Ela volta, às vezes mais forte. O corpo também fala. Às vezes, o sintoma não se manifesta apenas na mente, nas emoções ou nos comportamentos. Ele aparece diretamente no corpo. Insônia crônica, tensão muscular constante, dores sem causa orgânica clara, fadiga persistente que nenhum exame explica, problemas gastrointestinais recorrentes, disfunções sexuais sem motivo físico aparente. Quando isso acontece, muitas pessoas vão de médico em médico buscando uma explicação puramente orgânica. E é importante investigar, mas, com frequência, depois de todos os exames normais, surge a pergunta que a psicanálise nos ajuda a fazer: o que o corpo está tentando dizer que a palavra ainda não conseguiu expressar? O psiquismo é inteligente. Quando o caminho da palavra está bloqueado, seja por vergonha, por trauma, por medo de ser julgado, ou por falta de um ambiente seguro para falar, ele encontra outras vias de descarga. O corpo se torna essa via. O que não foi simbolizado, o que não pôde ser colocado em palavras, muitas vezes se converte em sintoma somático. É como se o afeto não processado precisasse de um corpo para se manifestar. Donald Winnicott, um dos grandes pensadores da psicanálise, deu uma contribuição fundamental para entendermos isso. Ele falava da importância vital de um ambiente suficientemente bom na infância,
especialmente na relação com a mãe ou com a figura cuidadora principal. Quando esse ambiente é suficientemente seguro, previsível e responsivo, a criança consegue desenvolver um self verdadeiro. Ela pode sentir, expressar e ser quem realmente é, sem ter que se fragmentar ou se defender o tempo todo. Mas, quando esse ambiente falha cedo, quando há imprevisibilidade emocional, invasão, abandono afetivo ou exigências excessivas de adaptação, a criança aprende a construir um falso self. Ela se adapta para sobreviver, mas uma parte dela fica sufocada. Nesses casos, o corpo frequentemente carrega parte da história que não foi possível viver ou elaborar na época. A tensão muscular crônica pode ser o corpo ainda segurando a raiva ou o choro que não pôde ser expresso. A insônia pode ser a vigilância constante que a criança precisou manter para se sentir segura. A fadiga persistente pode refletir o esgotamento de quem passou a vida inteira se adaptando ao outro, em vez de viver a partir de si. O Winnicott nos lembra que o corpo não mente. Ele registra as falhas ambientais e as marcas do não dito, quando o self verdadeiro não pôde emergir de forma espontânea. O corpo muitas vezes se torna o palco onde essa história não contada continua sendo encenada. Na neuropsicanálise atual, autores como Mark Sons e Antônio Damasio reforçam essa visão. Eles mostram que emoções e afetos não são apenas coisas da mente. Eles são experiências corporais profundas, enraizadas em circuitos cerebrais e no sistema nervoso autônomo. Quando esses afetos não são nomeados e integrados, eles permanecem como excitações somáticas que buscam descarga muitas vezes através de sintomas físicos. Vi isso claramente em vários pacientes. Uma mulher que carregava dores de cabeça intensas e inexplicáveis há anos. Depois de meses de trabalho, percebemos que aquelas dores surgiam especialmente quando ela precisava dizer não para a mãe idosa e controladora. O corpo estava fazendo o que a palavra ainda não tinha medo de fazer. Estabelecer um limite. Quando ela conseguiu colocar em palavras sua raiva antiga e sua necessidade de separação, as dores diminuíram significativamente. Outro paciente apresentava fadiga crônica, tão intensa que mal conseguia trabalhar. Aos poucos, entendemos que ele vivia em um estado permanente de falso self, sempre disponível, sempre prestativo, sempre dizendo sim para não decepcionar ninguém. O corpo estava esgotado de carregar uma vida que não era verdadeiramente dele. Quando começou a permitir-se existir de forma mais autêntica, a energia vital começou a retornar. O corpo também fala, e muitas vezes ele fala mais alto quando a mente tenta silenciar algo importante. Por isso, na abordagem que proponho, não separamos mente e corpo como se fossem realidades distintas. Vemos o sintoma somático como uma mensagem cifrada do psiquismo, uma tentativa de proteger, de comunicar ou de descarregar algo que ainda não encontrou seu lugar na palavra. Escutar o corpo é, muitas vezes, o primeiro passo para ouvir o que o sintoma está protegendo. O que o sintoma está evitando? Agora eu quero convidar vocês a um exercício interno
um pouco mais incômodo, mas extremamente poderoso. Em vez de perguntarmos apenas como eu me livro desse sintoma, vamos inverter a pergunta. Vamos perguntar: o que o sintoma está evitando que eu enfrente? Essa é uma das perguntas mais transformadoras que podemos fazer no trabalho clínico. Ela tira o foco do sintoma como inimigo e coloca o olhar sobre o que ele está protegendo. Aqui vão algumas perguntas poderosas que eu costumo trazer para os pacientes. O que eu sentiria se esse sintoma sumisse hoje? Quem eu teria que enfrentar se ele desaparecesse? Que decisão eu teria que tomar? Que luto eu teria que finalmente viver? Que verdade sobre mim ou sobre a minha vida eu teria que admitir? Muitas vezes a resposta a essas perguntas é dolorosa, e é exatamente por isso que o sintoma existe. Vejam só, tem gente que diz que quer curar a ansiedade a qualquer custo, mas quando olhamos com mais profundidade, percebemos que a ansiedade está funcionando como uma cortina de fumaça. Enquanto a pessoa está ocupada, tendo crises de ansiedade, ela não precisa encarar que está em um casamento falido há anos, onde não há mais afeto, desejo ou respeito mútuo. A ansiedade impede que ela precise tomar a decisão difícil de separar-se ou de confrontar o parceiro. É mais suportável ter palpitações e medo constante do que admitir: eu não sou feliz nesse relacionamento e tenho medo de ficar sozinho, sozinha. Outro exemplo comum é a apatia ou a falta de motivação. A pessoa chega dizendo: eu não tenho vontade de fazer nada, estou desanimado com tudo. Quando aprofundamos, muitas vezes descobrimos que essa apatia está protegendo a pessoa de reconhecer uma verdade ainda mais dura, que ela está vivendo uma vida sem sentido, baseada em escolhas que não foram realmente suas, carreira imposta, valores que não são autênticos, uma existência que parece vazia. A apatia funciona como uma anestesia psíquica. Enquanto você está apático, você não precisa sentir o vazio existencial nem a angústia de ter que reconstruir sua vida do zero. É mais confortável ficar sem energia do que enfrentar a pergunta: o que eu realmente quero da minha vida? Eu já atendi uma paciente que tinha crises intensas de ciúme patológico. Ela jurava que queria se livrar daquele ciúme que estava destruindo o relacionamento. Porém, quando fizemos essas perguntas, surgiu algo revelador. Se o ciúme sumisse, ela teria que admitir que não confiava no parceiro, porque no fundo ela não se sentia digna de ser amada de verdade. Teria que enfrentar a ferida profunda de rejeição da infância. O ciúme era doloroso, mas ainda era mais tolerável do que sentir-se completamente desvalorizada como mulher. O sintoma, portanto, não é só uma proteção contra o passado. Ele também protege contra o presente e contra um futuro possível. Um futuro que exigiria coragem, mudança e confronto com verdades difíceis. Quando o sujeito começa a olhar para essas perguntas com honestidade, costuma surgir uma mistura de alívio e angústia. Alívio por finalmente entender o sentido do próprio sofrimento. Angústia porque percebe que curar o sintoma não é apenas melhorar, mas muitas vezes significa crescer, separar-se, confrontar, lutar ou reinventar partes importantes da própria existência. E é aqui que o trabalho analítico se torna realmente interessante.
Não se trata apenas de reduzir o sofrimento. Trata-se de ajudar a pessoa a suportar a verdade sobre si mesma e, a partir dessa verdade, construir uma forma mais autêntica de viver. O sintoma insiste porque ainda está cumprindo um papel importante. Quando conseguimos enxergar claramente o que ele está evitando, podemos começar a negociar com ele de forma mais honesta. Eu vejo o que você está protegendo. Obrigado por ter me protegido até aqui. Agora, talvez possamos encontrar outra maneira. Essa é a grande virada. Filosofia e verdade interna. Quero trazer agora uma camada mais profunda que vai além da clínica. O sintoma não é apenas um mecanismo psíquico. Ele também carrega uma dimensão filosófica e ética. Ele está intimamente ligado à nossa relação com a verdade, especialmente a verdade sobre nós mesmos. Søren Kierkegaard, o grande filósofo dinamarquês, falava do desespero não como uma simples tristeza, mas como uma forma de afastamento de si mesmo. Para ele, o desespero mais profundo surge quando vivemos em contradição interna, quando nos distanciamos daquilo que realmente somos para nos tornarmos aquilo que os outros esperam que sejamos. Muitos sintomas florescem exatamente nesse terreno fértil, quando existe uma distância grande demais entre quem você realmente é e quem você aprendeu a performar para sobreviver ou ser aceito. De um lado, uma vida externa, muitas vezes organizada, carreira estável, relacionamentos que parecem bons no Instagram, rotina previsível, imagem social bem construída. Do outro lado, uma vida interna abandonada, desejos silenciados, emoções não sentidas, valores pessoais traídos, um self verdadeiro sufocado. Nessa fissura entre o falso self e o self verdadeiro, o sintoma surge como uma interrupção dolorosa dessa mentira existencial. O sintoma mesmo, de forma sofrida, muitas vezes funciona como um chamado de atenção do próprio ser. Ele diz: você não pode continuar vivendo assim. Algo essencial está sendo traído. Quando a pessoa vive performando um papel que não lhe pertence, seja o da filha perfeita, do profissional incansável, da esposa sempre disponível, do homem forte que nunca sente nada, o psiquismo reage. A ansiedade, a compulsão, a depressão, a insônia ou o esgotamento aparecem como formas de romper essa encenação. É como se o inconsciente dissesse: eu prefiro te fazer sofrer do que te deixar continuar mentindo para si mesmo. Kierkegaard diria que essa é uma forma de desespero, não o desespero dramático de quem chora alto, mas o desespero quieto de quem vive bem por fora e vazio por dentro. O sintoma, nesse sentido, é quase um ato de misericórdia do psiquismo. Ele impede que a traição a si mesmo seja completa. Friedrich Nietzsche também nos ajuda a pensar nisso quando fala da necessidade de se tornar quem se é. Ele alertava para o perigo de vivermos segundo valores herdados, máscaras sociais e expectativas alheias. Para Nietzsche, a saúde não é a ausência de sofrimento, mas a coragem de viver de acordo com a própria verdade interior, mesmo que isso exija destruir
velhas estruturas. O sintoma, portanto, tem uma função ética. Ele nos confronta com a pergunta mais incômoda: até que ponto você está disposto a trair a si mesmo para manter as aparências? Quando ignoramos esse chamado, o sintoma tende a se intensificar. Quando conseguimos escutá-los, ele pode se transformar em um poderoso motor de transformação. Na clínica, vejo isso com frequência. Pessoas com vidas perfeitas no papel que, de repente, são interrompidas por um sintoma grave. Só depois de muito sofrimento, elas conseguem admitir: eu construí uma vida que não era minha. O sintoma interrompe a mentira. Mesmo que de forma dolorosa, ele nos obriga a olhar para dentro. Ele nos tira da zona de conforto da performance e nos empurra na direção de uma existência mais autêntica. Por isso, em vez de apenas querer silenciar o sintoma, talvez devamos também agradecer a ele, porque em muitos casos ele está nos salvando de um destino pior, o de viver uma vida que não nos pertence de verdade. A cura não é guerra, é compreensão. Chegamos a um ponto essencial desta conversa. Muita gente acredita que o caminho para se livrar do sintoma é declarar guerra contra ele, combatê-lo, controlá-lo, eliminá-lo, vencê-lo. Mas eu tenho aprendido ao longo dos anos de clínica que essa abordagem costuma trazer mais sofrimento do que alívio duradouro. Se você trata o sintoma como inimigo absoluto, você entra em guerra consigo mesmo. Você divide sua própria psique em duas partes: o bom eu, que quer melhorar, e o mau eu, que quer produzir o sintoma. Essa guerra interna só aumenta a tensão, a culpa e o esgotamento. A verdadeira cura, paradoxalmente, começa com outra postura, a da compreensão. Quando conseguimos escutar qual é a função que o sintoma está cumprindo, quando entendemos o que ele está protegendo, evitando ou defendendo, abrimos caminho para uma transformação real e mais sustentável. Isso não significa romantizar o sofrimento. Não significa dizer que a ansiedade, a compulsão ou a depressão são boas, ou que devemos aprender a conviver com elas para sempre. Longe disso. Significa reconhecer que o sintoma não é um erro aleatório do sistema. Ele é uma solução inteligente, ainda que precária e dolorosa, que o seu psiquismo encontrou para lidar com algo que, naquele momento, parecia insuportável. Quando você compreende o mecanismo, você para de lutar contra si mesmo e começa a negociar com uma parte sua que, até então, só sabia se comunicar através do sofrimento. É como mudar de estratégia. Em vez de tentar destruir o mensageiro, você decide ouvir a mensagem que ele traz. Na prática, isso muda tudo. Quando a necessidade psíquica que sustentava o sintoma começa a ser atendida de outra forma, através da palavra, da simbolização, do acolhimento afetivo, da construção de novos sentidos, da elaboração de lutos pendentes ou da coragem de enfrentar verdades evitadas, o sintoma gradualmente perde sua função. Ele não desaparece porque foi vencido, ele se torna desnecessário. É semelhante ao que acontece com uma muleta. Enquanto a perna está fraturada, você precisa dela para andar. Quando a perna se cura, a muleta perde sua utilidade. Você não precisa mais brigar com a muleta. Simplesmente não precisa mais dela. Na análise, vemos isso acontecer repetidamente. O ciúme excessivo diminui quando a pessoa consegue elaborar o medo primitivo de abandono,
A compulsão perde força quando o vazio existencial começa a ser preenchido por uma vida mais autêntica. A ansiedade generalizada se acalma quando a pessoa finalmente enfrenta o luto ou a decisão que estava adiando há anos. A cura, portanto, não é uma batalha contra o sintoma. É um processo de compreensão profunda, de integração e de transformação interna. Exige paciência, exige coragem para olhar para dentro, exige disposição para assumir responsabilidade pela própria vida. Mas é justamente nesse caminho mais lento, mais honesto e mais respeitoso com a complexidade do ser humano que acontecem as mudanças que realmente valem a pena. Porque no final das contas, não se trata apenas de viver sem sintomas. Trata-se de viver mais próximo de quem você realmente é. Chegamos ao final desta conversa. Hoje percorremos juntos um caminho que começa com uma ideia simples, mas profunda. O sintoma protege algo que você ainda não viu. Vimos que o sintoma não surge do nada, ele tem lógica, mesmo quando parece irracional. Vimos que ele frequentemente atua como uma proteção disfarçada da dor antiga, do medo de abandono, da vergonha de ser inadequado, do terror de se expor de verdade. Aprendemos que tentar arrancá-lo à força, sem compreendê-lo, muitas vezes só faz com que ele reapareça com outra roupa. Entendemos que o corpo também fala quando a palavra ainda não consegue, e que o sintoma carrega não apenas sofrimento, mas também uma mensagem importante sobre nossa verdade interna. Kierkegaard nos lembrou que muito do nosso desespero vem do afastamento de nós mesmos, e o sintoma, mesmo dolorosamente, muitas vezes interrompe essa mentira existencial. Por fim, chegamos à grande virada. A cura não é guerra, a cura é compreensão. Não se trata de declarar guerra contra si mesmo. Trata-se de aprender a escutar com respeito o que o sintoma está tentando proteger, o que ele está evitando e o que ele revela sobre nossa história e nosso desejo. Quando conseguimos olhar para trás do sintoma, para o vazio não elaborado, para o luto adiado, para a verdade ainda não admitida, para a vida que estamos performando em vez de viver, algo poderoso acontece. A necessidade psíquica que sustentava aquele sintoma começa a mudar. E quando a necessidade muda, o sintoma perde gradualmente sua função. Ele não desaparece porque foi destruído, ele se torna desnecessário. Quero deixar para vocês, como fechamento, 3 ideias simples, mas que podem mudar completamente a relação que vocês têm com o próprio sofrimento. Primeiro, seu sintoma não é seu inimigo. Ele foi, durante muito tempo, um guardião leal. Agradeça a ele pela proteção que ofereceu. Segundo, por trás de todo sintoma insistente, existe uma pergunta não respondida. A pergunta mais importante não é como eu elimino isso, mas sim, o que esse sintoma está protegendo que eu ainda não consegui olhar de frente. Terceiro, a verdadeira liberdade não é viver sem sintomas. É viver com maior autenticidade, com menos necessidade de se proteger de si mesmo. Se você conseguir levar apenas uma coisa daqui hoje, que seja esta: pare de lutar contra o sintoma, comece a escutá-lo. Porque quando você para de combatê-lo e começa a compreendê-lo, você deixa de ser refém do seu sofrimento e começa a se tornar autor da sua própria transformação. Eu agradeço imensamente a atenção de todos vocês. Que essa palestra possa plantar uma semente de curiosidade e respeito maior pelo que se passa dentro de cada um.
Se algo do que foi dito hoje tocou você, convido-o a levar essa pergunta para a sua vida. O que meu sintoma está protegendo que eu ainda não vi? Obrigado de coração. Estou à disposição para perguntas.